Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, eu gostaria, senhor presidente, de abordar aqui um tema importante que constantemente nós debatemos na Assembleia Legislativa, e dessa vez esse tema está relacionado a um projeto que o nobre deputado Ferrarino apresentou, o projeto 248/2011, que traz novamente a exigência da carteira da Ordem dos Músicos do Brasil para o exercício profissional no Estado de São Paulo. Nós somos totalmente contrários à aprovação desse projeto, até porque ele representa um verdadeiro retrocesso na luta dos músicos pela liberdade do exercício profissional. Em 2006, nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa uma lei já acabando com a exigência, acabando com a obrigatoriedade da exigência da apresentação da carteira da Ordem dos Músicos, para que esses profissionais pudessem trabalhar no Estado de São Paulo. Mais recentemente, há 4 anos atrás, eu ingressei com uma DPF, através do Ministério Público Federal, no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão de vários artigos de uma lei ainda de 1961, uma lei já anacrônica, que não tem mais sentido de ser, porque ela não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que garante no seu artigo 5º o livre exercício profissional. Então, nesse sentido, e mais ainda, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, e principalmente o nobre deputado Ferrarino, que está aqui no plenário. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal abriu uma jurisprudência num julgamento dizendo claramente que não há mais a necessidade da exigência da apresentação da carteira da Ordem dos Músicos do Brasil para o exercício profissional. Tanto é que qualquer músico hoje no Brasil que entrar com uma liminar, ele tem a causa ganha, ele tem um mandato de segurança, uma liminar, para trabalhar sem ter inscrição e sem ter que apresentar a carteira da Ordem dos Músicos do Brasil. Porque é uma incoerência, para o telespectador que não entende, significa que, na prática, o músico só pode trabalhar se ele pagar. Ele tem que pagar para trabalhar, tem que pagar uma taxa anual à Ordem dos Músicos do Brasil, uma instituição criada em 1961, antes do golpe militar de 64, que eu repito, a legislação que criou essa entidade, ela é anacrônica, ela não foi recepcionada pela Constituição Federal. Por isso que o próprio Supremo Tribunal Federal já tem essa jurisprudência. E a nossa DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, está para ser julgada a qualquer momento no Supremo Tribunal Federal. E aí nós vamos acabar de uma vez por todas com essa escravidão, com essa exploração, com esse constrangimento em cima dos músicos brasileiros, que são contra essa exigência. A Ordem dos Músicos pode continuar a existir, mas ela não vai mais disciplinar, nem fiscalizar, e muito menos exigir que os músicos paguem para trabalhar. Então, é nesse sentido que nós nos colocamos, senhor presidente, totalmente contra a aprovação do projeto de lei do nobre deputado Ferrarino 248 de 2011. Eu gostaria até de dizer ao nobre deputado que nós já aprovamos aqui a lei que acaba com a obrigatoriedade, que é a Lei 12.547. Ela foi sancionada em 2007, foi aprovada em 2006, mas foi sancionada em 2007, está em pleno vigor no Estado de São Paulo. Eu acho que o nobre deputado Ferrarino caiu no canto da sereia da direção da Ordem dos Músicos aqui do Brasil, porque é uma ordem que só se mantém porque existe a obrigatoriedade, porque nem o músico pagaria essa taxa se não fosse uma taxa compulsória, se não houvesse a obrigatoriedade, porque esse músico ele é muitas vezes chantageado e assediado pelos delegados da Ordem dos Músicos, que interrompem os seus shows, os seus espetáculos, ameaçando com multas, inclusive os donos dos estabelecimentos que aceitaram contratar um músico que não tem a carteira da Ordem dos Músicos. Então, é nesse sentido que nós
nos colocamos contra, senhor presidente. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que eu aprovei aqui já um projeto de lei, o projeto 214, em 2009, que veda a exigência de comprovação de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil. E nós estamos tomando muitas medidas aqui. Eu apresentei também outro projeto, 223, que declara o livre exercício da profissão de música em todo o território do Estado de São Paulo, conforme está escrito na Constituição Federal, no artigo 5º, senhor presidente. Então, se nós estamos aqui tentando libertar os músicos de todas as formas dessa opressão, dessa exploração, de outro lado, o Ferrarino, o deputado Ferrarino, que eu respeito muito, mas não posso concordar com o projeto 248, que eu repito, o deputado Ferrarino caiu no canto da sereia dos donos da Ordem dos Músicos do Brasil. Então, entenda, senhor deputado Ferrarino, Vossa Excelência, que o senhor está legislando contra os músicos, o senhor está legislando para os donos da Ordem dos Músicos, mas todos os músicos, praticamente, ou quase todos, são contra a obrigatoriedade do pagamento dessa taxa. Só para responder e debater, continuar debatendo aqui com o nobre deputado Ferrarino, senhor presidente, primeiramente que nós defendemos a liberdade do músico, do profissional da música, em se associar a um sindicato, se filiar a um sindicato, a uma associação, a uma cooperativa, se ele quiser, ou até mesmo a Ordem dos Músicos, mas ele tem que ter essa liberdade. A associação não pode ser compulsória, obrigatória. É isso que nós estamos colocando. E ele não tem que ser obrigado a pagar uma taxa, a questão é financeira, é econômica, nobre deputado Ferrarino, não é associação. O músico que pretender, que quiser continuar filiado e contribuindo com a Ordem dos Músicos, ele vai poder, é um problema dele, mas ele não pode ser fiscalizado, disciplinado, assediado, explorado pela Ordem dos Músicos, como vem ocorrendo. Essas são as denúncias feitas em todo o Brasil, em todo o território nacional, contra a Ordem dos Músicos do Brasil. Em segundo lugar, nós entendemos que para algumas profissões que colocam em risco a vida das pessoas, a segurança, a liberdade, é importante que nós tenhamos uma fiscalização, como em relação ao OAB, em relação aos médicos, aos dentistas, aos psicólogos, tem que ter controle, porque são profissões que colocam em vida os engenheiros, os arquitetos. São profissões que, de alguma forma, colocam em risco a segurança, a saúde e a vida das pessoas. Agora, o músico não coloca em risco a vida de ninguém que eu saiba. O máximo que pode acontecer é ele cantar mal, tocar mal, mas as pessoas vão fazer a seleção natural dessas pessoas. Não há necessidade de uma ordem, de uma autarquia fiscalizando e disciplinando. Isso é um absurdo, é algo anacrônico. Chega a soar ridículo hoje, aqui no Brasil, a existência de uma ordem anacrônica que vem antes até do golpe militar de 64. Por isso que, repito, o Supremo Tribunal Federal já abriu jurisprudência confirmando isso que eu estou dizendo aqui. Nós já temos também, para concluir, senhor presidente, vários pareceres favoráveis da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União, para a nossa proposta, para a nossa DPF. Estão todos os pareceres lá, é só o músico entrar no site do Supremo Tribunal Federal e acessar a DPF 183, a nossa DPF, que nós protocolamos aqui por São Paulo. Lá estão todos os pareceres dizendo realmente que o músico não pode ser obrigado a pagar uma taxa compulsória para a Ordem dos Músicos para poder exercer a sua profissão. Então, é nesse sentido que nós vamos continuar lutando por esse direito constitucional ao livre exercício da profissão dos músicos do Brasil. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Carlos Janazzi. Para uma reclamação. Regimento de Vossa Excelência, tem a palavra. Só para continuar aqui debatendo e agora respondendo novamente ao deputado Ferrarino, primeiramente que o deputado falou em Revolução de 64, não foi revolução, foi golpe militar, houve um golpe, uma intervenção, um atentado contra o Estado de Direito do nosso país em 1964. Esse termo Revolução de 64, para nós, não existe, foi golpe mesmo. Em segundo lugar, senhor presidente, eu fui aqui o vice-presidente da CPI do ECAD.
em 2008, quando ela foi instalada aqui na Assembleia Legislativa. Eu conheço profundamente o ECAD, a questão da lei do direito autoral, logo não estou fazendo confusão alguma em relação à Ordem dos Músicos e em relação ao ECAD. Eu acho que o deputado Ferrarini está um pouco confuso e que não consegue organizar a defesa do seu projeto de lei, que é altamente incoerente contra os músicos brasileiros. E na questão que ele citou da idoneidade da Ordem dos Músicos, o deputado tem que tomar cuidado para não continuar caindo no canto da sereia dos donos da Ordem dos Músicos do Brasil, porque, recentemente, nobre deputado Ferrarini, a Ordem sofreu uma intervenção. Houve lá um desvio de mais de 5 milhões de reais. O ex-presidente aqui da Ordem dos Músicos do Brasil foi afastado, um desvio de corrupção, de improbidade administrativa. Então, tem denúncias aí em relação à Ordem dos Músicos que Vossa Excelência deve conhecer melhor antes de fazer a defesa de uma instituição anacrônica que não representa mais os interesses dos músicos brasileiros, senhor presidente. Então, nesse sentido, eu repito, quem quiser, o músico que pretender se filiar, se associar à Ordem dos Músicos, ele vai poder continuar, mas essa associação não pode ser mais obrigatória, compulsória, principalmente o pagamento da taxa. E a Ordem dos Músicos não pode fiscalizar e disciplinar o trabalho dos músicos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.